Olá, começa agora mais um programa Seu Direito. Hoje o tema é a poluição sonora, quando os sons e ruídos em alto volume provocam danos ao nosso sistema auditivo por estarem acima dos níveis considerados normais. Você vai conhecer a nova lei que acrescenta um capítulo no Código Estadual do Meio Ambiente sobre o tema. Agora, as autoridades do Estado são obrigadas a determinar a fiscalização e a aplicação de penalidades para quem ultrapassa os limites toleráveis pelos nossos ouvidos. Fique com a gente e saiba mais detalhes dessa lei no programa Seu Direito. A poluição sonora não deixa resíduo ou tem um raio de ação menor que a poluição do ar e é percebida somente pela audição. Nem por isso os efeitos desse incômodo podem ser subestimados. Muita gente convive com sons em alta intensidade sem se dar conta de que está exposto a um fenômeno que provoca graves danos à saúde. Pensando nisso, os deputados decidiram incluir um capítulo sobre o tema no Código Estadual do Meio Ambiente. As informações você acompanha na matéria de Maria Helena Sares. O mundo está cada vez mais barulhento. A era da energia elétrica, do som alto, dos shows e baladas e do trabalho em locais com motores potentes funcionando o dia inteiro preocupa os profissionais da saúde. Agora, tente adivinhar. O que faz mais barulho? Um caminhão pesado passando pelo centro da cidade ou uma escola na hora do recreio? Pode não parecer, mas enquanto o caminhão chega a 74 decibéis, em algumas escolas, medidores já chegaram a registrar 105. E agora, qual a intensidade do barulho registrado no tráfego de uma avenida movimentada com obras, utilizando equipamentos como rompedores ou serra? 120 decibéis. Decibel é a unidade de medida usada para descobrir a intensidade de um som. Mas até quanto de barulho ou ruído nossos ouvidos aguentam sem nos causar problemas? Isso é uma resposta difícil de dar. Pelo Ministério do Trabalho existe uma tabela que diz que o indivíduo pode ficar exposto até a 85 dBs durante 8 horas por dia. Conforme essa intensidade aumenta, o tempo de exposição diminui bastante, né? Então 85 dB seria uma referência, sabendo que existe uma predisposição individual e às vezes esse tempo pode variar, assim como a intensidade. Estamos em Blumenau, um dos grandes centros industriais de Santa Catarina, polo da indústria têxtil e sede de grandes empresas de variados setores. Algumas ficam bem próximas à área central da cidade. Produção em alta escala significa barulho na vizinhança. Quando a fiscalização deve ser feita na parte externa, a Fundação Municipal do Meio Ambiente entra em ação. Hoje em Blumenau nós temos uma ouvidoria, ela recebe processos de reclamação. Então, com esses processos de reclamação, a gente vai, em atendimento ao reclamante, fazer uma medição de ruído. Tá? Então, é agendado um horário, você vai à casa do reclamante verificar se está ocorrendo a infração ou não. E se ocorrer a infração, então o infrator é notificado a solucionar o problema, é dado um prazo para ele, comunicado ao reclamante sobre isso, e se ele não resolver o problema, aí sim passa por uma autuação. A punição pode chegar a multas de até R$5.000 e, em caso de reincidência, até a interdição do local. Hoje as principais reclamações são de bares e igrejas. Existem muitas atividades que são acima do nível permitido, até porque os níveis são bastante rígidos, tá? A gente tem uma própria conversa nossa que já estaria acima do nível que a NBR estabelece.
Então é bastante complicado de atender. Mas dentro dos estabelecimentos que a gente atende, a maioria tenta se adequar, faz um projeto de isolamento, ou muda a parte sonora, diminui o volume. A maioria tenta se adequar. Este aparelho é o decibelímetro, usado para medir a intensidade do som em decibéis. Agora, nós vamos acompanhar os fiscais da Fundação do Meio Ambiente de Blumenau a um dos pontos mais movimentados do centro da cidade, para ver se o barulho das ruas perturba o sossego alheio. Terminal de ônibus, via rápida e de tráfego pesado. O aparelho chega a marcar 97 decibéis, 12 a mais que o recomendado para que não haja prejuízo para a audição. Hoje os padrões de níveis de ruído a serem atendidos são especificados por norma. Então tem uma NBR que trata disso, que é a NBR 10.151 da BNT. Ela é instituída pela resolução do CONAMA 01 de 90. Então ela trata os níveis máximos de ruído permitido para áreas habitadas. Então lá estabelece áreas predominantemente residenciais, áreas industriais e qual nível a gente tem que atender. Assim como a poluição do ar ou da água, a poluição sonora também é um problema ambiental. Mas até hoje a legislação estadual não se preocupava muito com os danos à saúde que o barulho pode provocar. Pensando nisso, o deputado Ismael dos Santos decidiu propor uma lei que incluísse um capítulo sobre o tema no Código Estadual do Meio Ambiente. A Assembleia Legislativa aprovou a proposição e agora o poder público fica obrigado a combater o barulho em excesso. O que nós propusemos? De que as medições feitas pelos municípios, pelas fiscalizações locais, elas sejam feitas a partir do ponto do denunciante. Por quê? Digamos que havia um bar, havia uma denúncia, o fiscal vai com o decibelímetro e o coloca lá na porta do bar. Então, como é que nós vamos ter uma régua que esteja sintonizada com as medições em todo o estado? Criando um parâmetro. E esse foi o parâmetro que a lei estabeleceu, de que a partir da denúncia o fiscal deve colocar ou deve fazer a medição, colocar o decibelímetro lá junto ao ponto do denunciante. Som é uma onda mecânica que se propaga em meios onde há massa e elasticidade e se torna prejudicial quando emitido em alto volume. Ruído é um barulho inoportuno, indesejável, que pode prejudicar a percepção de um sinal ou gerar desconforto. Pelo novo capítulo do Código, tanto a emissão de sons como a de ruídos deve obedecer os limites e padrões estabelecidos pela legislação e pelas normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A maioria das reclamações que chegam no município são de ruído, tá? Então tem muita gente infringindo essa legislação. Já existia uma normativa a nível nacional, mas eu acho que é interessante o Estado também regulamentar isso. E é, com certeza, um problema hoje das áreas habitadas, a questão de ruídos. Então é interessante que tenha no Código Estadual também. A lei, que inclui o capítulo da poluição sonora ao Código Estadual do Meio Ambiente, também determina que o poder público adote medidas, programas e políticas de prevenção e faça reavaliações periódicas dos limites e restrições estabelecidos para as atividades que produzem ruídos, incluindo locais, horário permitido e a natureza das atividades. O poder público também deve exigir a instalação de equipamentos de prevenção e redução de ruídos. O objetivo é garantir a saúde auditiva da população e preservar o meio ambiente. Não saia daí, depois do intervalo você vai acompanhar o trabalho realizado em Itajaí para verificar como anda a saúde auditiva da população. E ainda há entrevista no estúdio com um médico especialista que vai falar sobre os danos provocados à audição pelos sons de alta intensidade. Conheça também as formas de prevenção à surdez provocada pela exposição de sons e ruídos fora dos padrões estabelecidos pela lei. É um instante só e a gente já volta.
programa Seu Direito de hoje fala sobre a poluição sonora. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que acrescenta um capítulo no Código Estadual do Meio Ambiente, determinando limites para a emissão de sons e ruídos e a fiscalização para evitar o desrespeito a esses padrões. Você já ouviu que o barulho está presente na rotina de muitos cidadãos? Conheceu o trabalho dos fiscais do meio ambiente para evitar a poluição sonora e os detalhes da nova lei? Agora você vai conhecer o trabalho do Serviço de Atenção à Saúde Auditiva, que funciona em Itajaí. O seu Sebastião trabalhou 20 anos na construção civil. Há 5 anos, já aposentado, começou a desconfiar que a audição não andava muito bem. No teste de audiometria, veio a certeza. Banana. Janela. Você fala comigo e eu sou obrigado a perguntar o que tu disse, né? Quer dizer, se eu não tivesse com o ouvido perfeito, não precisava de eu perguntar, porque eu entendi, né? Então, se eu pergunto, é porque eu não entendi direito. Isso incomoda. É isso que eu acho que incomoda. Ele vem tendo uma diminuição de audição gradativa e que agora chega num grau em que ele tem bastante dificuldade para se comunicar, para conversar com as pessoas. Então aí sim a pessoa se dá conta de que precisa de auxílio, né? Enquanto a perda auditiva está se estabelecendo lentamente, até durante a idade mais jovem, a pessoa às vezes não se dá conta. E agora ele está com uma perda auditiva que é já incapacitante. Quer dizer que pode fazer muito mais que 5 anos que ele está com essa perda. Provavelmente faz muito mais que 5 anos. A idade contribui, mas de acordo com os profissionais que atendem o seu Sebastião, o ambiente profissional também provocou a perda de audição. A gente costuma ver muitas pessoas idosas com perda auditiva, mas é importante saber que não é porque são idosas que têm perda auditiva. Existe o fator idade, né, que é um fator importante, causa um envelhecimento do sistema auditivo, mas isso depende muito das condições de vida que essa pessoa teve. A fonoaudióloga Indiara de Mesquita Fialho é a responsável técnica pelo Serviço de Atenção à Saúde Auditiva que a Univale mantém em Itajaí. O teste que ela fez com o seu Sebastião é a audiometria. O primeiro passo depois que o médico encaminha o paciente para exames de audição. Nós fizemos uma audiometria para saber qual é o limite da audição dele, né? Quais são os sons mais baixos que ele escuta. Então nós produzimos, estimulamos ele com fontes de sons diferentes, sons graves, agudos, e nós vamos diminuindo o som para saber qual é o mínimo que ele escuta. Então, o resultado disso é um audiograma que nos diz exatamente quanto que ele escuta por tipo de som. Aqui trabalham 11 fonoaudiólogos, mas o serviço também conta com médicos, psicólogos e assistentes sociais. Esta equipe multidisciplinar atende pessoas de todas as idades, faz a identificação precoce e diagnósticos de deficiência auditiva. Os profissionais também trabalham na reabilitação, com a confecção de aparelhos auditivos, terapia fonoaudiológica, entre outros atendimentos. Grande parte das pessoas que procuram atendimento aqui tem perda auditiva provocada pela poluição sonora. Normalmente nós atendemos por mês uma média de 1.200 pessoas por dia, depende do dia, então tem dias que tem mais movimento, menos movimento, mas em torno de 30, 50 pessoas. O que a gente tem é nos adultos, mais ou menos metade deles vão ter, entre os motivos da perda auditiva, a exposição ao ruído. Então, às vezes isso está associado à idade, mas a grande maioria dos adultos vai relatar entre um dos motivos a exposição ao ruído. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 76% da população que vive nos grandes centros urbanos sofre impacto acústico muito superior ao que é recomendável. E aproximadamente 120 milhões de pessoas em todo o mundo têm a audição afetada pelo ruído. Os profissionais da saúde fazem um alerta. Além da poluição sonora produzida pelas atividades cotidianas, a moda dos fones de ouvido se transformou num risco para a saúde auditiva. O que você ouve aí? Que tipo de música? Rock, mas é rock. Em que volume? No máximo. Você não tem medo de dar problema no futuro? Eu vou ficar surdo igual, né? Eu já tô surdo.
Muito? Médio. Você sente o quê para você saber que você está surdo? Você não ouve direito mais pessoas ou é só um zumbido no ouvido? Só em ligações telefônicas, fica muito baixo. A gente está numa era de tecnologia que permite muito acesso e de forma muito fácil de som para os ouvidos, né? E você sai na rua e esquece que tem outros sons em competição e o volume daí que de repente para ele é normal já está muito alto e acaba vindo com lesão cada vez mais cedo. Então, se a gente tinha uns 10, 12 anos atrás uma população média que vinha procurar ajuda na faixa dos 35 para cima, a gente já tem hoje uma população que vem com 16, 17 anos de idade, né? E aí não está exposto a ruído de trabalho, mas sim ruído de lazer, vamos falar assim, né? A previsão é que daqui a pouco a grande maioria dos adultos na faixa de 40, 50 anos já estejam com perda auditiva em função dos hábitos que eles tiveram desde adolescentes. Então, não só da questão profissional, essa sim é maior ainda, mas também dos hábitos que temos hoje em dia de ouvir música alta, de usar fone de ouvido. Para quem não consegue mais viver sem o fone de ouvido, é preciso ficar atento a algumas recomendações. Uma dica que a gente dá é nunca use o seu equipamento sonoro individual na posição maior do que metade do volume. Então, é uma dica, a gente não pode garantir que não vai ser prejudicial para a audição, porque cada equipamento vai produzir uma quantidade de som. Os riscos estão por toda a parte e os cuidados devem começar nos primeiros meses de vida. Ao atender crianças, os fonoaudiólogos fazem um alerta aos pais. Cuidado com brinquedos de procedência duvidosa e que emitem som. Tem alguns brinquedos que são regulamentados, outros não, principalmente os que estão no mercado comum, camelô, por exemplo. E aí, às vezes, o barulhinho que o equipamento faz, que para o pai e para a mãe é extremamente interessante, pode ser extremamente alto e nocivo para a audição da criança. A falta de atenção com a intensidade dos sons e ruídos a que nos expomos pode refletir no nosso estado geral de saúde. Além da surdez e da perturbação do sossego, a poluição sonora provoca inúmeros efeitos no organismo. Cefaleia, tensão muscular, problema de estômago, para alguns senhores hipotência, enfim, várias questões são interferidas sim pela exposição excessiva ao ruído, né? Porque assim, mexe com o metabolismo, mexe com uma série de questões do nosso organismo, né, que descompensam de tal forma que você tem daí por consequência o mal chamado estresse, né? Por isso, é bom ficar de ouvidos bem abertos, evitar o som alto e denunciar quem emite barulho em excesso. E nunca se esqueça, acabar com a perturbação auditiva também é uma forma de preservar a saúde e o meio ambiente. Para quem lida diariamente com pessoas surdas e deficientes auditivos, a preocupação das autoridades com a poluição sonora, agora incluída no Código Estadual do Meio Ambiente, é motivo de comemoração. Acho que o Estado fazendo isso mostra uma preocupação muito atual, muito importante para a qualidade de vida das pessoas, né? Porque, como eu disse, as pessoas às vezes não sabem que aquele ruído está trazendo impacto na saúde delas, né? Então eu chego em casa estressado, ou eu estou em casa e preciso aumentar muito a televisão porque o barulho da rua é muito alto, eu vou criando uma competição sonora dentro de casa, isso afeta a relação familiar, né? O meu sono. Então é uma série de prejuízos que as pessoas têm em função do ruído e que às vezes elas só se dão conta ou porque ficam doentes, ou mesmo quando elas vão para o silêncio e falam, nossa, como é bom ficar no silêncio, né? Como é bom não ter aquele barulho da minha casa, do meu trabalho, né? Então isso mostra que o ruído tem um impacto importante, né? A poluição sonora é considerada a terceira forma de poluição que mais afeta o planeta, sendo considerada inclusive um problema de saúde pública mundial. E para tirar dúvidas sobre os efeitos do barulho em excesso no nosso organismo, nós recebemos no estúdio o médico otorrinolaringologista Eulógio Emílio Martinez Neto, ele que é presidente da Associação Catarinense de Otorrino.
Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Como a gente acompanhou na reportagem, nós vivemos atualmente num mundo barulhento. Os ruídos externos, né, no nosso dia a dia, onde a gente circula, eles já são suficientes para causar algum problema na audição? Eles não só são suficientes para causar problemas na audição, mas 1/3 da surdez do Brasil hoje é causada, a perda auditiva é induzida pelo ruído. 1/3 dos pacientes com surdez tem a sua perda auditiva induzida pelo ruído. No seu consultório, senhor, são frequentes os casos de pessoas com problemas auditivos decorrentes do excesso de barulho, de ruídos que a pessoa... É extremamente frequente e o que é interessante é que normalmente nós pensamos num paciente que trabalha num lugar ruidoso. Mas o que nós notamos hoje em dia? Que pacientes jovens que não trabalham têm perdas auditivas irreversíveis, porque foram induzidas pelo ruído, e essas perdas auditivas elas são irreversíveis por conta de aparelhos eletrônicos de fone, com fone alto, por conta de casa noturna, onde não tem uma regulagem precisa do som adequado. Então isso é o que chama a atenção. Cada vez pacientes mais novos que nem estão no mercado de trabalho ainda. Existe a perda do trabalhador, aquele trabalhador que tem que seguir estritamente as normas de quem trabalha no ambiente ruidoso. Mas tirando esse pessoal, nós também temos pessoas que não trabalham em ambientes ruidosos e têm a perda auditiva induzida pelo ruído por conta desses aparelhos. E as estatísticas mostram isso, que cada vez mais cedo as pessoas estão apresentando problemas auditivos? Sim, isso é uma coisa que agora está amplamente sendo discutida. Internacionalmente já estão sendo criadas algumas normas, até mesmo para que o aparelho não possa chegar num volume lesivo. Então isso é uma coisa que está em debate e vai de confronto assim, a grandes indústrias. Existe um hábito errado de se escutar o aparelho auditivo, o fone, com a intenção de anular o barulho externo. Então o moço ele vai trabalhar de ônibus, o ônibus é barulhento, e ele liga, ele não quer escutar o barulho do ônibus, então ele liga o som dele e vai aumentando até a hora que ele escuta só a música dele e não escuta o ônibus. Então o que ele está fazendo? Ele está pondo um volume muito maior do que o do ônibus, que já é barulhento. E quando é medida essa intensidade, se soma, por exemplo, o ruído do ônibus ao ruído do fone de ouvido? Como é que é feito esse cálculo? Sim, se soma. Se ele mascarar, se ele passar pelo do ônibus, mesmo assim soma. Falando em cálculos, eu colocar uma colocação que é muito importante e é extremamente perigosa. Nós falamos em decibéis, né? A medida para volume do aparelho de som é decibéis. Então, quando nós falamos em decibéis, o que muitas vezes o leigo esquece é que a curva de decibel é uma curva algorítmica, ela é uma curva alta. Então, a variação, ela não é uma variação de 1+1. A diferença, o exemplo que a senhora deu, vamos supor que a gente coloque 2 aparelhos de liquidificador numa cozinha. Eu coloco um aparelho aqui a 80 decibel e coloco o outro do lado a 80 decibel. A soma desses dois dá apenas 83 e dobrou o estímulo. Então a variação de 80 para 90 é enorme. Não é uma variação, estava em 80, vai para 90. Nós sempre pensamos de forma linear. Só que do ponto de vista de estímulo, de pressão sonora, esse pensamento está incorreto, porque é uma curva o gráfico. Então, se eu dobro a fonte, eu só aumento em 3 decibéis. Decibel. E quando eu penso de maneira linear, de 80 para 83 não foi nem em 5%, não mudou em nada, não, mas mudou, dobrou. É aí que acontece o começo da dificuldade da população entender e a regulagem disso. E como que os médicos trabalham isso com os jovens, com adolescentes? Como o senhor falou, eles estão expostos, né, e gostam e querem estar ouvindo o som mais alto nas próprias baladas. Como trabalhar isso para tentar auxiliar ele nessa questão de conscientização do problema que ele pode estar acarretando para o ouvido, para a audição? O que a senhora falou é mais coisa de tudo. A palavra-chave é conscientização. E a conscientização traz consigo a educação. O paciente ele tem que ser educado para fazer algumas coisas. Ninguém faz nada assim danoso por vontade própria, para se machucar, mas ele não sabe e não percebe. E é uma doença insidiosa, ela vai com o tempo que ela vai piorando. Então a primeira coisa, do fone. Qual que é o volume que eu tenho que escutar o fone? Mas eu quero escutar o fone. O volume que eu escute a música, mas eu consiga escutar a conversa de 2 pessoas que não estejam gritando do meu lado. Eu tenho que escutar essa conversa e escutar minha música como uma música de fundo.
não uma música que mascara o som. O fone ele é feito para ser utilizado como um som de fundo, vai colocar um tom musical no ambiente que está, mas não é para usar aquilo para tampar o som externo. Essa é a primeira dica, é a mais importante de todas. A casa de shows, que é um outro lugar onde as lesões são inúmeras, isso é um problema de questão social. Tem que ter uma sindicância e tem que ter pessoas do governo que façam as avaliações, mensurem e liberem ou não. Isso já existe na teoria, mas na prática isso não acontece. Né? Na hora que o show está acontecendo, quem está do lado da caixa de som, ele está altamente exposto à perda auditiva, e toda vez que a pessoa vai num show e ela sai do show e ela continua ou com aquele apitinho na orelha, ou com a sensação de estar escutando um pouco menos nas próximas horas, com certeza ela teve um estímulo que foi o suficiente para causar uma lesão. Talvez não tenha causado aquele dia, mas aquele estímulo que mantém aquele apitinho depois do estímulo e que tem aquela sensação de que ficou com um pouquinho de perda auditiva depois do estímulo, aquele estímulo com certeza é o suficiente para causar uma lesão para sempre. E para finalizar, doutor, qual a importância de leis que estimulem a conscientização e a própria fiscalização também desses limites, né, de barulhos, de ruídos, para não prejudicar tanto a população? É de vital importância. Isso nós podemos pensar em termos de perda auditiva ou dos malefícios do ruído, mas até de qualidade de vida. Imagina que toda vez que alguém que é de uma cidade, de uma metrópole, vai para o campo, ele acorda de manhã e já fala, nossa, você acorda, já se sente melhor aqui. Em grande parte, essa sensação é pela falta de ruído externo. Aqui, o ruído externo, ele é estressante, ele soma-se a vários outros fatores para desencadear diversas outras doenças que nós tenhamos. Então, é importantíssimo que tenha uma regulação e que tenha uma sistematização do volume de cada ambiente. É claro, uma região industrial é maior do que uma região residencial, mas isso tem que ser catalogado e tem que ser averiguado para que não aconteçam discrepâncias assim que possam lesar a população. Com certeza, é muito importante. Tá ok, então, doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E o programa Seu Direito fica por aqui. Eu espero você na próxima edição. Até lá!